Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Agradeço a igreja, irmão, pastor Ivan. E é uma alegria estar na casa do Senhor, estar com vocês, para dar continuidade, então, concluir hoje. Mais longe de esgotar o assunto, é lógico, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Nós vamos falando unidade, hierarquia e disciplina, e hoje buscando concluir algumas ideias, para encerrar este trabalho. Então nós falamos desde o começo, primeiro, a finalidade de todo trabalhador, que é fazer uma boa obra, ter resultados e receber o seu prêmio, o seu galardão por isso. Falamos que é necessário seguir esse trilho, ou essa doutrina, explicando que a unidade é aquela qualidade de ser único, indivisível, inseparável, que a hierarquia é aquela cadeia de autoridade e responsabilidade, onde sempre temos que prestar conta a alguém e onde também temos sempre alguém subordinado a gente, se forma uma cadeia de autoridades e de responsabilidades, essa hierarquia. E a disciplina, que é seguir a organização, as regras, as leis, as determinações, ser disciplinado nesse relacionamento, que a finalidade sempre é buscar a harmonia do corpo em todo o seu funcionamento. Corpo, igreja. Usamos bastante a figura que Paulo usou do corpo humano, mostrando a harmonia, a hierarquia, a unidade do corpo, a organização. Então, visando isso, tomamos por referência que desde o começo, desde a criação, nós vemos esses princípios. Encerramos semana passada falando de Efésios capítulo 4, onde o apóstolo fala aí da nossa unidade, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Ele reforça muito essa questão da unidade. Aí vem então algumas lições para alcançar os nossos objetivos como igreja, porque essa é a finalidade, nosso objetivo ou objetivos como igreja. Qual é os nossos objetivos? E uma das coisas às vezes problemáticas é quando a pessoa não sabe o que ele quer na vida, e aí não só em termos de igreja, mas em tudo. E nós temos uma geração muito perdida hoje, isso que é muito da juventude, perdida nas drogas, na depressão, numa série de coisas, porque ele não sabe o que é na vida, quer dizer, não tem objetivo de vida, parece que a vida perdeu o sentido para eles, não tem mal. E dentro da igreja também é difícil quando a gente tem pessoas que até estão congregando, mas não tem nenhuma visão de trabalho, de objetivo, de nada, às vezes nem sabe por que está na igreja, às vezes veio em busca de um socorro, ou está na igreja por medo do inferno e outras coisas, está meio desnorteado, como diz o gaúcho. Então isso é triste. Então a gente tem que ter uma visão. Qual é o objetivo da igreja? Qual é o alvo da igreja? Então desde o princípio, esse alvo, esse objetivo é trazer o reino de Deus à terra, expandir o reino de Deus na terra. Se você olhar os primeiros discípulos de Jesus, e que Jesus começou a treinar eles naquele período em que andaram juntos, as primeiras missões que Jesus deu a eles, Jesus disse assim: vão e preguem, anunciando que chegou o reino do céu, ou o reino de Deus, conforme a tradução. Cure os enfermos, expulse os demônios, que é coisa do reino velho das trevas. Cure, expulse os maus espíritos e anuncie ou pregue que chegou o reino de Deus. Então esse continua sendo o objetivo da igreja até Jesus voltar. E para que isso aconteça, então a gente tem que seguir esses trilhos que nós estamos estudando essas 3 terças-feiras, da unidade do corpo, da hierarquia do corpo e da vida disciplinada dentro desse sistema. E quando a gente fala sistema, hoje tem muito essa palavra que é todo mundo contra o sistema, falei isso toda semana, mas nem todo sistema é ruim. Então a igreja tem sim uma organização, algo sistemático que tem que seguir. E é isso que nós estamos vendo dentro desse padrão. Capítulo 4 do Efésios, lá no verso 3, daquilo que nós já demos semana passada, reforçando aqui, esse versículo,
dentro desse objetivo, ele diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se ele diz assim, procurando guardar a unidade, que daí isso passa? Que você precisa, que eu preciso se esforçar para guardar a unidade. Não é uma coisa simples e nem fácil. Lembra que concluímos falando dessa diversidade que há dentro do corpo, de diversidade de funções, de habilidades, de dons, de ministérios, de maneira de pensar. Além dos dons e ministérios espirituais dados por Deus, tem as habilidades naturais, que pessoas são habilitadas para uma coisa e outras para outra, e coisas que um é, outro não é. Então toda essa diversidade reunida num corpo, e isso tudo tem que funcionar em harmonia. E esse é o grande desafio, como disse, repetindo, é manter a harmonia do corpo, a harmonia do funcionamento, do trabalho. Então, se não tiver a coisa muito bem clara, o que é unidade, o que é hierarquia, o que é disciplina, a coisa não vai funcionar corretamente. Então, essa palavra diz aí, no verso 3, procurando guardar a unidade. Então, dá uma ideia de esforço. Você tem que buscar, se esforçar pela unidade. E ele reforça, porque há um só corpo e há um só espírito. Então, não pode estar dividido jamais. Então, temos que ter em mente, manter essa unidade do corpo. Esse, então, as lições que nós tiramos aqui para poder alcançar nosso objetivo como igreja. Manter, então, a união em torno dos objetivos. Falei a diferença semana passada sobre união e unidade. A união deve promover a unidade. Então, a gente se une em torno de um objetivo, se tem o exemplo de construção, enfim. Mas acontece o seguinte, que a igreja tem que ter em mente sempre os seus objetivos. Como eu disse, o primeiro, trazer o reino de Deus, expandir o reino de Deus. Veja que quando os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E até citaram que João Batista ensinou os discípulos dele. E disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Então, quando Jesus ensinou a conhecida oração do Pai Nosso, o que Jesus disse? Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Se isso não fosse o objetivo da igreja, Jesus teria botado aí no começo da oração? Claro que não. Então começa por aí: venha a nós o teu reino. Reino é governo, reino é domínio, reino tem hierarquia de autoridade, domínio de área. Então, quando a gente se refere a um reino, e na Bíblia fala muito disso, e aqueles impérios antigos, por exemplo, nos dias de Cristo, imperava o reino, o império romano, governou toda a região, então todo o mundo da época, vamos dizer assim. Então o império o reino é quando tem governo em uma determinada área, tem um rei, um soberano. Então quando ele diz: venha o teu reino, quer dizer, venha o teu domínio, venha o teu governo sobre nós. E o governo de Deus é planejado, organizado, como nós vimos nos dias anteriores, desde a criação. Tudo segue um padrão. Como a obra do inimigo sempre é destruir e gerar confusão, e a Bíblia é bem clara em dizer que onde há confusão não está o Espírito de Deus, então nós devemos evitar a todo custo qualquer confusão que perturbe a unidade, a hierarquia, a disciplina da igreja, corpo de Cristo. Hoje estamos assim no encerramento, estamos nas aplicações daquilo que nós comentamos até aqui, definindo as ideias e as bases bíblicas disso. Então temos que manter a unidade do corpo, manter a união em torno do objetivo da igreja. Por isso é importante ter em mente, e o objetivo é este, em primeiro lugar. O problema é que ultimamente tem sido invertida essas prioridades. Há pouco eu estava vendo um comentário, creio que não falei semana passada, foi coisa recente, comentário de um pastor que falou de uma certa igreja grande, porte grande, me parece que dos Estados Unidos que falou, uma igreja grande, enfim. E começaram a perceber que alguma coisa estava errada na igreja. Então a liderança, obreiros, enfim, reuniram e foram fazer uma
reflexão, uma avaliação das coisas. E o que eles descobriram? Que por mais de 6 meses, todas as pregações do pastor e outros da igreja, ninguém tinha falado de santidade, ninguém tinha falado de arrependimento, de pecado, ninguém tinha falado de conversão. Porque a igreja virou hoje em palavras bonitas de filosofia, de autoajuda, de incentivo, de um monte de coisa, menos de chamar a responsabilidade do corpo. Arrependimento, santificação, conversão para a salvação. Isso é trazer o reino de Deus. Então, se a gente não tem esse objetivo de trazer o reino de Deus, mas viramos uma comunidade terapêutica, porque muitas igrejas viraram uma comunidade terapêutica, cheia de aconselhamentos para superar traumas, feridas, mimimi, aquela coisa nada, tá? E menos dizendo, você precisa deixar o pecado, você precisa de santidade, sem santidade ninguém verá o Senhor. Aleluia! O reino de Deus é desbancar o reino das trevas e implantar um novo reino. Glória a Deus! Então não adianta muito conselho e muita coisa bonita quando você não confronta e expulsa o invasor, o salteador, o ladrão, chamado Satanás, e implanta o reino. Então entender esses princípios de hierarquia é muito importante. Vê que na questão daquele centurião, comandante de um grupo de soldados, de 100 soldados, dentro da palavra centurião do Império Romano, quando ele mandou buscar Jesus e disse... cada evangelho lista de um jeito, né? Não diz que ele veio ao servo, diz que ele foi à casa do centurião, e o centurião encontrou ele no caminho. Ele disse, Jesus disse, eu vou lá curar o teu servo, teu soldado. E aquele homem disse, mestre, não precisa ir na minha casa, não sou digno que vá ou que entre na minha casa, mas ordena uma palavra daqui. Por que ele disse isso? Ele disse, porque eu tenho soldados sobre as minhas ordens, que eu digo para esse vai, ele vai, vem, ele vem. E também tenho alguém acima de mim, no caso o governador, o comandante, a quem eu também presto conta, a quem eu também obedeço. Então é a cadeia de autoridade. Quando ele disse isso para Jesus, não precisa tu ir lá, mas dá uma ordem daqui, aquele demônio vai sair, ele entendeu exatamente esse princípio de autoridade. E Jesus disse, nem mesmo dentro de Israel, porque aquele homem não era judeu, era romano, e o Senhor diz, nem mesmo dentro de Israel eu encontrei tanta fé, ou tamanha fé. Então esses são os princípios do reino, e não tem como esse reino se estabelecer, se fortalecer e se expandir, se nós não entrar pelos caminhos que o próprio Deus soberano, nosso rei, estabeleceu no seu reino, as regras. Por isso que é tanta gente contra a regra, essa coisa é demoníaca. Porque não tem como, pode observar, pode ser uma empresa particular, pode ser uma escola, a Silvana que é professora, se não tiver ordem lá, organização, tudo vira bagunça e tribulação. Uma empresa não tem como trabalhar, funcionar, produzir, se não tiver organização, tiver disciplina, não souber a quem se explica, a quem presta conta, a quem é responsável por isso, por aí não tem como. Então hoje se criou no mundo, e isso está entrando dentro da igreja, algo que é o seguinte, é contra toda e qualquer organização, qualquer regra, como já disse, é sinônimo de opressão. Mas o reino de Deus tem regras e tem ordem, o culto tem ordem. Desde o culto não pode ser uma bagunça, perdão pela palavra, mas quando a gente vai aprender os princípios do culto, que vem desde o judaísmo, era todo uma coisa muito bem organizada, planejada, disciplinada, todo assim. Por que hoje no Evangelho temos a graça abundante do Senhor, a gente pode fazer de tudo? Eu já fui nos lugares aí que dá uns calafrios. Quem é que já foi na igreja preta aí? Eu já fui noivo, até o ar-condicionado pelo padre preto, até as tomadinhas da parede tudo preto. E ainda botam as luzinhas piscando assim, circulando. É um show, é uma casa de show. Até porque isso bagunçou, porque mudaram até, né? Não falam mais como é o ministro, o louvor, é o artista. Não é mais um culto, uma adoração, louvor, vai ser um show do fulano. E isso começou a vir para dentro da igreja. Então isso complicou porque virou bagunça da coisa e quebraram-se as regras. Acabou-se a disciplina dentro de muitos cultos. Eu já fui em culto, enquanto o pastor está ministrando a palavra, os camaradas estão sentados nos tapetes, almofadas, com a coinha de chimarrão, tomando chimarrão, enquanto o pastor está pregando. Eu pergunto, isso é culto? Isso é reverência? Então se nós não entendemos o que é disciplina, isso é coisa antiga, isso é opressão, isso é não sei o quê,
Isso é coisa, ideia que está vindo do inimigo, não do Espírito de Deus. Então as lições que tiramos daqui: manter a unidade, manter então a união em todos os objetivos, respeitar e usar a diversidade de dons, respeitando a unidade dentro dessa hierarquia. Então, reforçando algumas coisas que já falei, é importante nós entender o dom que cada um tem, a importância que ele tem no lugar em que Deus colocou e capacitou, e cada um respeitar esse negócio. Isso é disciplina, isso é a hierarquia, entender a posição e respeitar a posição de cada um dentro do seu lugar, né? E ser disciplinado nisso aí. Então, respeitar e manter a hierarquia. Romanos 13:7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem deveis tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Então, existe uma coisa muito diferente, né, entre você respeitar e honrar quem tem uma autoridade, principalmente a quem você está subordinado. Existe uma diferença entre você respeitar e honrar, dar honra a quem tem, vamos dizer aqui essa palavra, com aquele negócio daquelas bajulações falsas. Infelizmente a gente vê muito disso. E num dia o camarada está ali, aquela palavra ali abaixo, bajulando, aquela coisa fingida, dali os dias está agredindo e atacando, ou está difamando por fora. Isso é hipocrisia, isso é falsidade, e isso será prestado contas, com certeza. Uma hora Deus chama o ajuste de contas. Agora, trate com respeito e trate com honra. Eu não anotei aqui, mas o pastor Divan deu antes ali, 1 Tessalonicenses 4. Honrar, né, de considerar, tratar com honra, enfim, aquela pessoa que tem autoridade. Se quiser ler de novo, ele pode ler para nós lembrar direitinho, né? Mas fecha com essa ideia aqui. Agora, pois, vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Isso aí. Quem é que preside? É aquele que tem autoridade sobre nós. Então trate, conforme a tradução, com apreço, com honra. Hoje a gente tem tantas traduções bíblicas, né? É bom que também ajuda a enriquecer um pouco o entendimento, mas às vezes gera alguma dúvida em alguns. Mas é isso aí, então, aquele que preside, aquele que está em posição de honra, tem em apreço por causa daquilo que ele exerce. Por quê? Falei, acho que na primeira terça-feira, que quando alguém recebe a questão da hierarquia, autoridade, eu disse, ele tem responsabilidade maior. Então, pela responsabilidade, pelo peso que está sobre os ombros daquela pessoa, tenha apreço, respeite e trate com honra. E é isso que aqui diz: honra a quem tem honra. É diferente de ser um bajulador fingido e falso. Então, às vezes, a pessoa não é aquele que está ali toda hora bajulando, elogiando papá, mas respeita e trata com devida honra. Na presença e na ausência, muito mais. Então, isso é coisa que tem que haver dentro da igreja e do ministério, entre companheiros, companheiras da obra, enfim, todos. Porque quando alguém fala difama ou fala alguma coisa contra o seu próprio irmão, como já disse, está falando de si mesmo, porque somos um corpo só. E eu disse sempre que os laços de família, os laços de sangue, eles sempre falam mais alto. Um exemplo é assim: você pode ter na sua família um caco lá, que você briga, que você xinga, que você diz de tudo, porque é da tua família. Mas se um estranho chegar lá e falar mal, você compra briga por ele. É da minha família, é meu parente, meu irmão, você não tem jeito de falar. Não é assim? O laço de família sempre fala mais alto. Deveria ser assim dentro da igreja. Só que às vezes a gente se torna cúmplice do falador. Aí vi essa vez do pastor, ou do irmão, que outro chegou e disse: irmão, o que está acontecendo? Para, eu vou chamar o irmão aqui, tu me diz na frente dele o que está acontecendo. Não, pastor. Terminou o assunto, né? Se a gente agisse assim, você vai falar do irmão, cara, vou ligar para ele, vou chamar ele aqui, me fala o que está acontecendo na frente dele. Então, se alguém chegar na sua casa, faz isso, tá bom? É um conselho. Aleluia, será que você tem coragem de fazer? Uma vez eu estava em São Paulo, faz tempo, na casa do pastor, e ele disse que, contando uma experiência do casal da igreja, que tinham aberto uma loja, um negócio lá em sociedade com o casal, e outro casal deu um golpe lá, levou a loja, levou tudo, quando chegaram estava vazio, não tinha mais nada. Aí a irmã e o irmão lá chorando na casa do pastor, e disseram: pastor, como é que Deus permite uma coisa dessa?
Aí o irmão, esse pastor disse: para aí, antes de você falar mal do meu Deus dentro da minha casa, vamos saber o que vocês fizeram. E eu achei muito interessante aquele princípio, que é assim: então antes de alguém falar mal de alguém, murmurar de Deus dentro da sua casa, eu para aí, vamos ver primeiro. Aí aquele irmão disse assim: quem eram as pessoas que vocês se associaram? Aí era fulano. Vocês sabiam que eles eram lá feiticeiro, macumbeiro? A gente sabia. E aí vocês já se fazem uma sociedade, Deus ia abençoar vocês. Vocês conhecem a Bíblia? Não entrem julgo desiguais. Então vamos consertar a vida de vocês primeiro de falar mal ou de murmurar. Então esses são princípios que a gente tem que entender. Alguns pontos-chave desse assunto para a nossa vitória. João 17, versos 6 e 8. Eles reconheceram que tudo provém de ti, porque anunciei o teu nome e a tua palavra. Palavras de Jesus. É a chamada oração sacerdotal de Cristo, a oração intercessória antes dele encerrar a missão dele na terra. E aqui então o Senhor Jesus diz, na sua oração, falando com o Pai, ele usa essa expressão, dizendo que os seus discípulos reconheceram que tudo provém de Deus, e eu anunciei, disse Jesus, o teu nome e a tua palavra a ele, e eles reconheceram que tudo provém do Senhor. O que eu digo que isso aqui é um ponto-chave para nós nessa questão? Reconhecer que tudo provém de Deus. Um dos grandes erros na questão dos conflitos é quando a gente olha para alguma decisão superior ou para alguma ordem das coisas, e não aceita. Quando alguma coisa acontece dentro da igreja e as pessoas se revoltam e aí esquece de hierarquia, de disciplina e de tudo. Por quê? Porque esquece isso aqui, tudo provém do Senhor. Esquece que a Bíblia diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Mas é uma coisa ruim que Deus permite que aconteça, é disciplina para a gente. E isso é difícil das pessoas entenderem, que muitas vezes uma coisa ruim, desagradável que acontece na igreja está sendo um ato disciplinar, não é um ato de abandono. A primeira ideia que a gente tem quando alguma coisa está errada é dizer: o Senhor abandonou, saindo fora dos planos de Deus, alguma coisa está errada, e procuramos achar culpados, em vez de entender, se Deus permitiu, é disciplina. E a disciplina de Deus sempre é para restaurar e dar crescimento. A disciplina de Deus nunca vem para destruir e jogar fora. O inimigo às vezes se aproveita e joga na cabeça da pessoa, né? Está vendo que aconteceu isso, a vergonha, isso e aquilo, ó. Você não presta mais, ninguém te ouve, o que tu quer aí? É a ação do inimigo. Agora, a ação de Deus sempre visa restaurar, não esqueça disso. Mas é uma coisa ruim, está sofrendo, está causando dor, está não sei o quê. Desde quando que a disciplina não causa dor? E a própria Bíblia diz que a disciplina, no momento, não parece algo agradável, mas depois ela traz um fruto de paz. Então é necessário a gente entender essa questão. Então aqui, esse ponto importante que eu disse é que eles reconheceram que tudo provinha de Deus, e que Jesus disse: eu ensinei, eu dei a tua palavra, e o teu nome é eles. E eles entenderam que tudo provém do Senhor. Então nós entender que a obra, o corpo, igreja, tudo provém de Deus, e ninguém tem maior zelo e cuidado pela igreja do que o próprio noivo pela sua noiva, a igreja. Por isso usa as figuras da família e tudo. E as bênçãos que vêm disso, tudo isso nós vemos nessa oração de Jesus no capítulo 17 de João. A bênção da provisão. Então nós vemos ali que o Senhor diz que, lá no verso 10, todos os meus são teus e todos os teus são meus. Aí depende da versão. Tu diz: todas as coisas tuas são minhas são tuas. Depende da versão da Bíblia que tem. E disse: eu sou glorificado neles. Então diz assim: todas as coisas de Cristo pertencem a Deus, todas as coisas de Deus pertencem a Cristo, o Pai e o Filho. E uma vez que nós nos tornamos filhos pela fé, João 1:12, todos quanto receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus,
Então nós temos o direito a essa provisão de Deus, que diz: todas as coisas são tuas e todas as coisas são minhas, são tuas e são minhas, é um só. Então nós estamos debaixo dessa provisão em Cristo de tudo que precisamos e necessitamos. Temos essa fé, essa confiança em Deus, certo? Então é a bênção de estar dentro desses padrões. Proteção, lá no verso 9, Jesus orou em favor dos seus discípulos. É a oração intercessória, diz: eu rogo por eles. Então a próprio Jesus orou ao Pai em meu e teu favor, em favor da igreja. Pergunto para você: Jesus tem alguma dificuldade de comunhão com o Pai? Com certeza não, né? A nossa fraqueza, às vezes, olha assim: será que Deus está me ouvindo? Será que não está? Sabe que aqui nós temos o próprio Jesus, pessoa da Trindade, na mais perfeita harmonia e intimidade com o Pai, e ele disse: Pai, eu oro por eles, eu rogo em favor deles. Eu acho que a nossa fé aqui tem que ser grande, e Jesus orou em nosso favor. Por isso que a carta aos Hebreus coloca Jesus como um sacerdócio superior, um sacerdote superior e um sacerdócio superior, não segundo a ordem levítica, né, de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, superior e eterno. Então nós temos algo assim magnífico, extraordinário, superior em tudo. E este Jesus, este sumo sacerdote perfeito, e perfeita harmonia com o Pai, é que orou em nosso favor. Isso é uma garantia de fé para nós, de segurança. Não sei se é minha fé ou minha oração. Nós temos a oração de Jesus por nós. Se a sua não está lá, dele está diante do Pai em nosso favor. Amém? Aleluia. Então, com certeza, a nossa oração chega lá. Aleluia. Porque diz que mesmo quando você está com dificuldades, o Espírito entende o nosso sentimento. Aleluia, e leva diante de Deus. Aqui está uma importância muito grande, nós que somos pentecostais, orar em língua estranha. Aleluia, Jesus. Porque muitas vezes o nosso vocabulário é tão pobre que a gente não consegue dizer dos nossos sentimentos. Mas quando você ora em língua estranha, a própria doutrina bíblica, essa questão diz que você fala em mistérios com Deus, ou mistérios de Deus. Então você que já é batizado no Espírito Santo, busque orar em línguas constantemente, todos os dias. Todo momento que for orar, tira um tempo. Deus te deu dom para usar. Isso vai te dar muito crescimento. Parênteses dentro disso aqui, esse assunto também vai longe. Então, no corpo, nesta unidade, nesta hierarquia, nessa disciplina, nós temos a garantia da provisão de Deus, da proteção de Deus pela oração intercessória de Cristo. Temos alegria, verso 13. Uma alegria, ela faz parte do reino de Deus. Verso 13. E agora eu vou para ti, e estas coisas eu vos falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmo. Alegria consumada. A alegria faz parte do reino de Deus e faz parte da salvação. Por que é que a gente tem tanta gente hoje, acabrunhado, mas o gaúcho também, vencido pela tristeza, entrando em depressão? Muitos é por sobrecarga de afazeres, falta de objetivo na vida, perde o sentido da vida e vai se afundando. E observe que aqui uma das orações e uma das provisões para quem está neste padrão é alegria. E Jesus diz que a minha alegria seja completa, glória seja consumada. Aleluia. 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 Não está dizendo que você não vai ter luta, pelo contrário, em outro momento, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, quer dizer, esteja animado. Tem luta, tem dificuldade, mas esteja animado. Por quê? Porque Jesus disse: eu venci. Quando Jesus diz eu venci, ele está dizendo que a minha vitória é a tua vitória. A igreja é o corpo de Cristo na terra, então a igreja já venceu através de Cristo. É isso que ele está dizendo: tenha bom ânimo porque eu venci. Então é a nossa garantia. Então vê que a alegria faz parte. Tem aquele versículo conhecido lá de Neemias 8 e 10, né? Que ele disse assim: não é hora de chorar, não é hora de tristeza, peguem aí comida, bebida, vão comer, vão beber, vão se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o dia que fez o Senhor. Aleluia. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Então se a alegria do Senhor é a força nossa, a tristeza só pode ser o quê? A força do inimigo.
Então não se entregue à tristeza, arrume algum motivo para rir, tá bom? Arrume algum motivo para se alegrar. E um dos maiores motivos a Bíblia ensina, bem-aventurado, tem vários versículos. Se você procurar, você vai achar vários versículos, não só no Salmo, entre outros, né? Te alegra no Senhor, te regozija no Senhor, tenha seu prazer na lei do Senhor, como diz já no Salmo 1, tenha se regozija em Cristo, se regozija em Deus. Aí você vai encontrar vários e vários versículos mandando se alegrar em Deus e se alegrar na sua palavra. Salmo 119 tem alguns versículos que falam disso. Então você vai encontrar muitos dizendo isso. Tenha o seu prazer na lei do Senhor, tenha o seu prazer em Deus, te alegra nele, te regozija nele. Aleluia! E esse é o segredo para vencer a tristeza, a depressão, além, claro, de ter boas amizades, bons relacionamentos. E por isso que é importante essa questão de hierarquia, de disciplina, né, e de unidade dentro da família, porque daí você tem paz, tem harmonia dentro da família. Mas tem gente que às vezes prefere ficar na rua e vir para dentro de casa na hora de dormir para não estar junto com a família. Por que a família vira um campo de guerra? Porque por alguma coisa o inimigo entrou lá e destruiu tudo isso, e daí muitas vezes vem para dentro da igreja, fere todos esses princípios que estamos falando, de disciplina, da hierarquia e da unidade. Eu disse que uma coisa promove a outra. Então nós temos a provisão, a proteção, a alegria e a santificação. Um assunto pouco falado ultimamente. Eu que sou nascido e criado na igreja, na geração um pouquinho mais antiga, esse mês a gente está, a graça de Deus, completando 65, não parece, né? Parece 64. Então eu vi daquele tempo que era muito rígido as coisas dentro da igreja, isso quer dizer, que realmente era muito rígido. Na verdade a gente chegava a ter um medo de Deus. Tem alguém desse tempo assim? E que às vezes nos assustava. O pai ou a mãe às vezes queriam botar ordem na gente e diziam: cuidado que Deus vai te pegar. Simplicidade da época, mas a verdade é que isso nos prejudicou em certo ponto, porque a gente tinha medo de Deus, e não aquele temor reverente pela autoridade, pela santidade. Só que hoje a gente está vivendo um outro extremo, que eu creio que é pior, porque falta o respeito. As pessoas dizem: o cara, o homem lá de cima, o tu, o você, o não sei o que, não uso mais a palavra Senhor. E Deus é Senhor. Aleluia! Então não é aquele juiz que nos massacra, é o Pai amoroso, misericordioso, mas é Senhor, é santo, e nós somos pecadores. Então a gente tem que reconhecer isso aí. Então a santidade é algo que quase não se fala mais. Então Jesus falou essa questão dizendo: eu me santifico por eles, e diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nele nós temos a santificação, que nada mais é do que a separação do mundo, separar das práticas mundanas, das práticas do pecado. Santidade é separar-se e dedicar-se a Deus. Então quando Jesus diz: eu me santifico por eles, e diz: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade, está dizendo: separa eles. Então a intercessão que Cristo faz por nós. Então nele nós temos a chamada santificação. Estamos nele, então estamos separados dos atos e obras pecaminosas, embora estamos na mesma rua, no mesmo lugar de trabalho, no mesmo lugar que estudamos, mas o padrão de vida do crente, membro do corpo de Cristo, não meramente membro de uma denominação, estou falando membro do corpo de Cristo, faz parte, integrado, unidade, certo? O padrão dele é diferente, o padrão em todo sentido. Maneira de andar, maneira de tratar, maneira de se vestir, de se comportar, linguajar, tudo isso tem que expressar o reino de Deus e não o reino das trevas. Por isso ele purifica, santifica. Glória a Deus. Só que hoje a gente vive uma mistura. E essas palavreadas, com falta de respeito à pessoa divina, que do mundo e dessas comunidades novas aí, que introduziram um ato de rebeldia contra, até concordo, antigamente havia uma certa dureza demais nessa questão, como falei, mas hoje foi para outro lado perigoso demais, onde não há mais respeito nem reverência com o negócio. E a hierarquia nos ensina isso, reverência, respeito com honra a quem está em posição de honra.
Até quando você pega o livro de Malaquias, que você fala muito ali na questão de dízimo e oferta, mas se você prestar atenção, lá no capítulo 1, verso 6, ele começa dizendo: se eu sou o vosso Deus, aonde está a minha honra? A questão primeiro lá é honra, nem é financeira. A questão financeira vem depois. Ele inclusive diz assim: até o jumento, até o boi reconhece o seu dono. Lá na manjedoura ele sabe e respeita quem é seu dono. Agora, onde está a minha honra? Como Criador, como vosso Senhor. Então são princípios que têm que ser restaurados. Então a santificação faz parte, quando nós entendemos essa questão, estamos no corpo, mantendo esses padrões, nós temos santificação. Entendido? E sem santidade ninguém verá o Senhor, já diz a palavra também. Então precisamos entender isso. Dentro dessa questão nós temos então missão com convicção. Eu que já falei no começo, que quando a gente não tem um alvo, não tem um objetivo, não sabe qual é a nossa razão de ser, a gente perde o sentido de tudo. Então, quando você está ligado ao corpo, destas bênçãos que eu estou falando, você também tem uma missão com convicção. Lá no verso 18 de João 17, ele disse: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, entenda uma coisa: você está aqui, mas eu não sou pastor isso, pastor aquilo, não interessa, você é membro do corpo, você está aqui enviado por Deus. E uma vez o Paulo disse assim: olha, partir, estar com Cristo é melhor para mim, mas para o bem de vocês, diz Paulo, prefiro continuar aqui. Por que tem alguém aí com pressa de morrer? Nós somos enviados do Senhor e estamos nesta terra com uma missão. Tem que estar convicto que você tem uma missão. O Senhor disse: assim como o Senhor me enviou, eu enviei eles. O que Jesus disse. Então você, nós estamos aqui como enviados de Deus. Mas eu não estou indo fazer missão aqui, o lado esquerdo, mas onde você mora, onde você está, você é enviado de Deus. Onde você trabalha, onde você estuda, onde você anda, você é um enviado de Deus. As pessoas têm que ver Deus na sua vida. Então é uma missão com convicção, ou convicção da missão, do chamado. E toda a igreja tem um chamado. Claro que existe, como diz dentro dessa hierarquia, aqueles que vão em posições de liderança e outras missões, outras coisas, mas não significa que tem alguém que diga: eu não tenho nada para fazer, eu não sei nada da minha vida. A igreja como um todo tem uma missão. Então é importante nós estar inteirado dessa verdade. Aí nós temos autoridade para as coisas. Autoridade é algo delegado. Não existe autoridade de outra maneira. Ela é delegada. Aqui no verso 12, então tem autoridade em nosso testemunho. O que ele diz? Para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia. Então, se nós queremos que as pessoas creiam no nosso testemunho, eles têm que ver essa autoridade. E a autoridade só é vista quando você está subordinado a alguém, quando você tem alguém sob as suas ordens, subordinado a você, dentro dessa cadeia de hierarquia. Foi o que eu falei, o exemplo antes do centurião, que ele entendeu isso no mundo espiritual. Ele disse: se o senhor der uma ordem daqui, nem precisa o senhor ir lá. Ele reconheceu a autoridade. Então aqui Jesus diz: para que o mundo creia, essa autoridade, então no nosso testemunho, nós precisamos estar ligados a essa cadeia de hierarquia, de unidade, de disciplina, subordinado a Cristo, a sua palavra, seu mandamento, comunhão, ligado no corpo, tudo isso. Aí as pessoas vão olhar e vão ver a autoridade no negócio. Você nota que quando Jesus estava trabalhando, pregando, os fariseus, sacerdotes, enfim, escribas, enviaram alguns homens até Jesus. E a intenção era pegar alguma coisa ou prender. E eles voltaram dizendo: nunca ouvimos ninguém falar como esse homem, porque ele fala com autoridade. Por que ele falava com autoridade? Porque diz: tudo que o Pai me mandou, eu falei. Ele diz: eu não falo de mim mesmo. Está entendendo? Eu não falo de mim mesmo. A minha autoridade é que eu falo o que o Pai me autorizou e me deu a falar. Então a palavra tem autoridade, o testemunho tem autoridade. Então nós, como igreja, precisamos entender que o nosso testemunho só vai ter autoridade de trazer o reino, implantar o reino, quando nós estivermos submissos nessa autoridade maior. E essa autoridade maior na terra se manifesta
na hierarquia da igreja. Então, por isso nós vamos entender, deixando de lado, como eu disse, as palavras falsas, bajulações, outra coisa, mas tratar com honra, respeitar a hierarquia dentro da igreja. Se não consegue fazer isso, é melhor pedir demissão. Não é nenhuma palavra de incentivo a isso. Jesus não incentivou o suicídio de maneira alguma, mas um dia ele disse: se alguém escandalizar os meus pequeninos, é melhor que pegue uma pedra de moinho. Só quem é da antiguidade, que conheceu o moinho de farinha, que conhece o que era uma pedra de moinho. Eu me lembro. A mó, que chamava, né? Pedra redonda desse tamanho, rodando ali naquele moinho, era água para moer o trigo, o milho e fazer a farinha. Olha, sei lá quantos quilos, toneladas pesa uma pedra daquela. Aí Jesus não está de maneira nenhuma incentivando o suicídio, não é isso? Mas se alguém escandalizar um dos meus, é melhor que ele pegasse uma pedra dessa e jogasse no mar. Eu estava no pescoço no mar. Por quê? O sofrimento vai ser menor do que o juízo. É isso que ele está dizendo. Não é que está mandando, vai lá e se mata. Mas está dizendo, o teu sofrimento seria menor do que o juízo que virá sobre a pessoa que tal coisa fizer. Então isso que eu entendo é o seguinte, né? O juízo de Deus virá contra aquele que desrespeita essas coisas. Então, quebrar o princípio de autoridade é uma ofensa, um pecado gravíssimo contra a autoridade divina, e isso não será tolerado. Precisa entender isso na Bíblia. Uma das coisas que é necessário a gente fazer distinção entre a antiga e nova aliança é exatamente essa questão. Na antiga aliança nós temos um Deus juiz, que ele aplica imediatamente a sentença. O camarada pegou, devia ser apedrejado. Aí foi a questão aquela injusta que trouxeram a mulher, mas não trouxeram o homem, da questão do adultério, e disseram para a lei, era mesmo os dois, e disseram para Jesus: a lei manda apedrejar, mas era só a mulher? Não, o homem tinha que estar junto. Então a lei antiga era isso. A nova aliança, ou a nova lei da nova aliança, a punição não é tão imediata. Em alguns casos a pessoa pode sofrer, o inimigo age, vem o escândalo, vem a luta, mas a condenação, se ele não se arrepender, será no futuro, na eternidade, e daí será muito pior do que aquilo. Então aí que entra apenas a parte profética da antiga aliança, que ela procura de maneira profética mostrar isso, que todo pecado vai ter uma consequência mortal, dolorosa, terrível. Agora nós estamos no chamado período da paciência e da misericórdia de Deus, mostrando misericórdia para arrependimento e salvação. Então ele não está mandando raio na cabeça de ninguém que está pecando, mas se não se arrepender, esse juízo pesado todo virá e está reservado para o chamado dia do juízo, vai vir, com certeza. Então por isso é que às vezes as pessoas vão achando que Deus não está se importando com a situação. Então é melhor que se demita do que fique quebrando esses princípios, porque estará acumulando juízos sobre a cabeça. Não está sofrendo na hora a consequência, mas vai sofrer com certeza depois, no juízo. Então é bom se arrepender enquanto é tempo. Então a autoridade é isso. Então esse é um dos pontos, né, chave do sucesso da nossa obra, ou não, né? Que o mundo creia que somos enviados de Deus. Jesus disse: eu nele e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo então conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim também. Então vemos aqui quem são amados de Deus. Você observe que hoje tem uma doutrina falsa por aí que está crescendo muito, da chamada supergraça ou hipergraça, onde se diz que não há mais lei, que não há mais juízo, que não há mais nada, é só liberdade, é só amor. Tudo bem, temos a questão do amor, mas para quem? Para quem está dentro desses padrões disciplinares aqui. Se ele não está nisso, não é. Veja o que Jesus disse: eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. João 17, 23. Então há um padrão aqui para que realmente nós estejamos debaixo desse amor que está dentro desses padrões de disciplina, de hierarquia e de unidade. Como é que hoje tem um movimento pregando uma graça, eu diria, irresponsável, onde vale tudo, é só liberdade, não tem juízo, não tem lei, não tem regra, não tem padrão nenhum, é só amor, como se o amor aprovasse tudo, que essa é a visão mundana que está entrando para a igreja, que amor é você aprovar tudo e nunca dizer não para nada. E eu vi uma vez da Polícia Federal dos Estados Unidos que lançaram uma cartilha intitulada
regras ou leis ou mandamentos para você criar um delinquente dentro de casa. Eu não lembro de todas as 10 regras que botaram, os 10 mandamentos, mas um desses um dos mandamentos era esse: nunca diga não, dê tudo o que ele quer para a sua criança. Você está criando um marginal dentro de casa. Então, se não aprender desde o princípio que tudo na vida tem limite, sim, não é isso que o mundo aí fora está querendo botar na nossa cabeça, que não tem limite, você não pode pôr limite para ninguém, para não traumatizar, para não ferir, para não sei o quê. Até dentro da escola você não pode mais reprovar, você conhece essa lei, né? Não pode mais reprovar, tem que dar um jeito de aprovar para não traumatizar. Não pode dizer, você não alcançou a meta, você rodou. Não tem mais o rodar, no meu tempo tinha, rodou. Não tem mais, né? Tem que ir de plano, né? Porque não pode traumatizar, não pode não sei o quê. E aí tem essas pessoas que hoje se acham dono do mundo, é o que alguns estão dizendo, o reizinho. Isso não funciona dentro da igreja. Precisamos entender esses princípios. Quem está então em unidade é amado do Pai, como Cristo é. Tenha certeza que vai estar com Cristo e com o Pai na eternidade. Promessa de Cristo. Vai alcançar maior reconhecimento ou conhecimento. No verso 26, nós vemos que ele promete revelar, ou ele revelou as coisas do Pai a nós. Está certo? Então nós alcançamos estas melhores coisas. E aí, irmãos, fica fácil nós alcançar os nossos objetivos como igreja. É por esse caminho. Marcos 16, verso 20, eu amo esse versículo. Diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Irmãos, tem uma oração, um clamor que eu tenho feito e convido você a se unir nesta ideia. Senhor, nós não queremos só a palavra, nós queremos os sinais que confirmam o teu Evangelho, que confirmam a tua palavra. Qual eram os sinais que o Senhor falou? Cura, libertação, conversão de alma, batismo com o Espírito Santo, expulsar demônios, transformação de vidas. Então aqui no encerramento do capítulo do livro de Marcos, ele disse: e o Senhor, eles partiram pregando, e o Senhor era com eles, confirmando a palavra com os sinais e os prodígios que se seguiram. Em Atos 14, verso 3, diz assim, falando de Paulo e Barnabé, diz que eles passaram muito tempo ali, que era icônico, aí no primeiro verso, pregando corajosamente acerca do Senhor e confirmava, que confirmava a palavra da sua pregação, concedendo que por meio das mãos deles fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Em Atos 5 e 15, diz que as pessoas traziam os doentes e largavam à beira do caminho, para que ao menos a sombra de Pedro os tocasse, os enfermos eram curados. Aleluia. Em Atos 19, verso 14, diz que as pessoas pegavam lenços de Paulo, não é que Paulo mandou, mas eles pegavam lenço ou toalha da mão de Paulo e levavam para casa e botavam sobre os enfermos eram curados. Por que é que eles tinham tanta unção que hoje está tão raro esse negócio? Verdade. Embora a gente tenha milhões de crentes, como se diz, mas esses sinais são tão poucos, que estão de quebrar esse princípio de autoridade e da hierarquia, de não entender isso. Então eles tinham tudo isso porque eles tinham uma reverência tão grande. E quando a primeira preocupação dos apóstolos, você vai encontrar em Atos, principalmente aí, e outras cartas, a primeira preocupação, por exemplo, Paulo, quando encontrou alguns discípulos de João, disse: já receberam o Espírito Santo? O que é que fala hoje na igreja? Irmão, você já recebeu o Espírito? Você já está cheio? Você já está batizado no Espírito Santo? Não. Nós estamos cheios daquelas outras palavras. Deus vai te ajudar, Deus vai te dar vitória, você vai vencer, você nasceu para ser feliz. Eu vi uma pregação dizendo que Cristo veio para te fazer rico. Distorcendo o versículo da palavra. Então são verdades que nós precisamos entender, nós carecemos disso. Então os que Paulo e Barnabé estavam ali, o Senhor fazia milagre, a sombra de Pedro, não é que a sombra curava, mas a fé e a autoridade que estava nele era tão grande a esse ponto, né? A união gera então a unidade, e as duas promovem uma maior produtividade na obra. Tiago 5, 7 e 8. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O
Observai como um lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. João 15:15. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho chamado amigo, pois tudo que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Então quem é? Você vai ver na Bíblia, somos filhos. Você vai ver outra passagem, somos servos. E aqui Jesus diz para ele: já não chamou vocês de servo, mas de amigo. Porque tudo que recebi do Pai, então eu digo assim, aquele que é amigo alcança as revelações mais profundas do Pai. Amém? Espero que nesses dias alguma revelação mais profunda do Pai tenha vindo para a sua vida, para você, nesta área, para nos dar crescimento. E como essa palavra de Tiago diz, persevere com paciência, como o trabalhador aguarda as chuvas do cedo e do tarde, até que o fruto venha. Você também tenha perseverança e paciência, e persevera nestes princípios, e você verá frutificar de Deus na sua vida, e você verá as bênçãos de Deus acrescentadas, e você verá os sinais de Deus, e você viverá os sinais de Deus na sua vida. Aleluia. Porque a promessa da palavra de um Deus que diz para Jeremias: Jeremias, o que tu vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. E ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Aleluia. Aleluia. Ele disse: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então persevere, tenha fé, ande nesses princípios, e você verá, digo mais uma vez, de maneira profética sobre a sua vida, você verá o frutificar do reino e da glória de Deus na sua vida. Você colherá frutos de abundância, de paz, de saúde, de provisão e prosperidade, andando nesses princípios, porque são princípios eternos da palavra de Deus, para mudar a história. É o reino de Deus que tem que ser trazido, implantado e expandido no nosso meio. Tenha em mente isso. Igreja não é outra coisa, não é um clubezinho social para encontros, para palavras bonitinhas de incentivo, que satisfaz o ego, mas não resolve o problema da alma. Creia e confie nessas verdades. Amém? Glória a Jesus. Deus os abençoe. E quando lembrar de nós, ore por nós sempre. Amém? Por você, pastor. Orar? Vamos orar, então.